Sabe por que que é mais fácil a gente permanecer na escassez ou em realidades que a gente não quer do que realmente manifestar as coisas que a gente quer? Porque uma nova realidade, ela assusta muito mais do que a gente pensa. E sabe aquele ditado que diz que a gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo do sucesso? Ele é real. E eu conheço essa frase há muito tempo, por muitos anos eu sempre soube o quanto a gente teme o sucesso. E eu sempre soube dos meus padrões, das minhas autossabotagens. E eu acredito que isso seja um diferencial, sim, na nossa caminhada. Mas este ano, somente este ano, eu tive uma virada de chave muito forte desde que eu comecei a trabalhar a minha autoimagem, a minha nova identidade. Nós vamos falar muito sobre isso ainda aqui nesse canal. E essa virada de chave aconteceu porque eu comecei a perceber que coisas boas estão acontecendo na minha vida. E por muito tempo eu fui acostumada com o caos. Eu fui uma criança que cresceu no caos, né? Vendo situações caóticas e brigas de família e tudo mais. E quando a criança ela cresce dentro de contextos, né, disfuncionais, ela cresce vendo aquilo como uma realidade. Então eu cresci já acostumada com situações caóticas, com questões emocionais, e tudo mais. E por muito tempo eu sinto que para mim era normal, o normal do meu cérebro esperar problemas e questões difíceis para lidar. E no momento em que eu comecei a virar essa chave, a perceber isso, quebrar esses padrões e mudar a, a forma com que eu enxergo a vida e a mim mesma, trabalhar realmente essa questão da nova identidade, e eu digo que é uma nova identidade em Jesus, porque toda essa transformação começou quando eu comecei a conhecer Jesus e o meu intuito não é que esse canal seja um canal cristão, religioso. Não quero trazer religião para cá porque eu não prego religião. Mas não tem como eu tirar Deus, Jesus, das minhas falas, porque é a base, né, da minha vida, da minha transformação. E eu falo sobre espiritualidade aqui. Então, por mais que a gente fale sobre desenvolvimento pessoal, por mais que a gente fale sobre mudanças de crenças, de mentalidade, isso é uma parte do processo. Mas eu acredito fortemente que a base de tudo está em Cristo. E desde que eu comecei a conhecer Jesus e tu, tudo que ele traz pra gente para nos ensinar, foi aí que eu consegui trabalhar a minha percepção de mim mesma. Como eu disse para vocês, eu era uma pessoa que eu era acostumada com caos, então o meu cérebro ele sempre esperava que algo acontecesse. E desde que eu comecei a mudar essa chave, essa mentalidade, eu comecei a perceber que a felicidade é possível. E agora eu estava aqui num processo de escrita intuitiva e me deparei com a seguinte pergunta: qual foi a sua maior conquista e superação deste mês? E eu escrevi que foi finalmente entender que a felicidade ela é possível, mas ela assusta. E por muito tempo, por anos, eu desejei viver uma coisa que agora eu estou começando a viver. Que, enfim, tem muito chão pela frente, mas que eu já estou conhecendo o gosto do que é viver isso que eu tanto desejei. E eu digo para vocês que isso assusta demais, assusta muito o nosso cérebro, porque ele não está acostumado com isso. Ele está acostumado com aquelas situações em que a gente se via como vítimas, aquelas situações em que a gente tinha coisas para resolver, que a gente tá sempre quebrando a cabeça, sempre naquela confusão mental, né? Naquela coisa pesada, sabe? E no momento que a gente começa a entender que a gente pode viver outra realidade melhor, que as coisas não precisam ser difíceis, que a gente pode ser feliz, que a gente pode viver em paz. E viver em paz não significa não ter desafios. Eu sempre falo isso aqui porque às vezes parece que eu tô falando de uma vida perfeita. E eu não estou falando de uma vida perfeita, uma vida que não tem desafios, que não tem coisas pra gente resolver. Eu estou falando de paz de espírito, de contentamento, de gratidão, de a gente ver as coisas acontecendo, as coisas que a gente tanto desejou e que a gente se colocou em ação
e começa a ver pequenos resultados, e isso é muito gostoso de acontecer. E por muitos anos eu fiz muitas coisas, muitas ações sem ver resultados. E isso desanima a gente. Eu sei o quanto isso desanima a gente, mas o problema não está na ação direcionada, não está na disciplina, no falta de foco. Isso são coisas, são detalhes que a gente ajusta. Mas o que realmente faz as coisas acontecerem é a nossa mentalidade, é como a gente enxerga a vida e a nós mesmos. Então, no momento que a gente começa a realmente acreditar que é possível viver o que a gente quer, que é uma realidade realmente possível, porque às vezes a gente fala que acredita, mas no fundo, a gente não acredita. E é aí que a gente se sabota. É aí que está a autossabotagem aplicada. Porque se a gente não acredita verdadeiramente que é possível, a gente vai criar situações em que a gente volte para a realidade que a gente já conhece. Mas no momento que a gente começa a ver que a gente pode fazer diferente, que a gente pode viver diferente, que outras pessoas conseguem fazer, e aí entra muita questão do ambiente, né? Do quanto o ambiente importa, nossas influências importam, as pessoas que a gente conversa, que a gente convive, que a gente assiste, inclusive, uma das coisas que me ajuda muito é assistir pessoas, principalmente aqui no YouTube, assistir pessoas que me ajudam a ser melhor. E eu espero que eu possa ser essa pessoa também para outras pessoas, né? Essa ideia. Quando a gente consegue ver que outras pessoas estão conseguindo, elas vivem outras realidades e muitas vezes elas não nasceram nessa realidade, elas construíram. A gente começa a perceber que a gente também pode. E é essa mudança de crença, de visão de mundo, de visão de si mesmo, que vai moldando e criando novas possibilidades, novas experiências mesmo de vida. Então hoje eu me dei por conta de que muita coisa que eu tanto desejei, eu estou começando bem no comecinho a viver, e quando eu me dei por conta disso, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Eu fiquei com medo do que vai vir ainda. É uma sensação diferente, é uma sensação estranha, porque a gente está tão acostumado com outra forma de viver mais caótica, que quando a gente começa a encontrar paz, a gratidão, contentamento, a gente estranha, a gente sente medo. E é aí que vem a consciência, o autoconhecimento, e o quanto a escrita nos ajuda também a ter esse autoconhecimento, da gente perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que o nosso coração quer nos falar. E eu acredito fielmente que para que a gente consiga sustentar essa nova realidade, ao invés de se auto-sabotar e voltar para padrões antigos, é a gente seguir firme no processo, no propósito, ao invés de pensar no medo. Porque o medo, ele é um sentimento, né? E se tu parar para pensar, eu acho que essa, que essa fala tem algum filme, algum livro, eu não lembro exatamente onde que eu vi, mas provavelmente foi na internet, em algum conteúdo, mas foi uma fala que me marcou muito, que é um medo nada mais é do que uma fé de que algo vai acontecer que ainda não aconteceu. Mas no sentido negativo, porque a gente sempre projeta o pior que pode acontecer e é isso que nos causa medo. Então, o medo muitas vezes é o nosso cérebro querendo nos proteger de algo desconhecido. E aí a gente cria todas as piores possibilidades que pode acontecer e a gente crê nessas possibilidades, que elas são possíveis de acreditar. E qual que é a diferença da gente ter uma fé em algo ruim para uma fé em algo bom? Por que que a gente não pode simplesmente acreditar em todas as possibilidades boas de acontecer? E todas as coisas incríveis, todas as bênçãos que podem chegar para nossa vida? Então, eu acredito que quando a gente tem essa consciência de que o medo também, de alguma forma, é uma fé em algo que a gente não quer que aconteça, a gente pode mudar essa chave para que a gente transforme essa fé em coisas que a gente deseja viver. E aí que vem a questão também da espiritualidade, de Deus, de ter Jesus como base na nossa vida, porque Ele que nos dá força, Ele que fortalece essa fé. E aí eu tava lendo, é, hoje eu tava lendo a parábola da ovelha perdida, depois veio a parábola da moeda perdida, e por fim a parábola do filho perdido, que todos falam sobre a mesma coisa, sobre como Deus se alegra quando um filho se arrepende dos seus pecados, quando um filho ele
vem para a luz. E isso mostra o quanto Deus, a coisa mais importante para Deus é a nossa vida, é a nossa alma, é o quanto a gente pode se iluminar num mundo cheio de sombras, sabe? E diante disso, eu fico pensando como é fácil, é tão fácil, na verdade, a gente ir pro caminho do medo, pro caminho da sombra, pro caminho do caos, sendo que também pode ser fácil a gente ir pro caminho da luz. Só que a gente tem muitas influências, né? Principalmente nesse mundo digital, a gente tem muita influência, a gente tem muita comparação. E hoje mesmo eu fiz um vídeo para a rede vizinha falando sobre como as redes sociais elas estão confusas, porque muita gente fala sobre muita coisa, muita gente impõe essa verdade e como muita gente não sabe separar fato concreto de opinião e pega fatos e coloca a sua interpretação e quer que o outro acredite, né, na sua interpretação, e muita gente estufa o peito para falar sobre a sua verdade, sobre muitas coisas que muitas vezes são até meio absurdas. E tá todo mundo falando, e tem pouco discernimento, tem pouco filtro em todas as coisas que a gente consome. Então é preciso cuidar também as coisas que a gente consome e as pessoas que a gente está sendo influenciadas. E se perguntar se determinado conteúdo está mais me agregando ou me prejudicando. E o mesmo vale para o quanto a gente pode ser luz na vida da outra pessoa. Não necessariamente você criando conteúdo, se você não for uma criadora de conteúdo, mas muitas vezes a gente reposta coisas, a gente manda coisas para outras pessoas, a gente faz comentários, a gente dá curtidas que de alguma forma mostra que a gente gostou de um conteúdo. E, e tudo isso, de alguma forma, está moldando o mundo, está influenciando mais para o lado da luz e mais ou para o lado da sombra. Então, tendo essa consciência, também a gente consegue ir separando as coisas e ir caminhando por caminhos que vão nos levar a melhores lugares. Então, esse vídeo, eu nem criei o roteiro para esse vídeo, eu simplesmente precisava conversar, precisava falar com você sobre isso, porque foi algo que me veio a reflexão forte nesse momento de escrita, de conexão, e no momento que eu precisava também integrar tudo isso dentro de mim, porque eu passei dias assim, acelerada, produtiva, fazendo muitas coisas, gravando vídeos, inclusive para outras redes, porque, enfim, tem objetivos para chegar. E quando a gente para contemplar mesmo as coisas que estão acontecendo e sair um pouco do futuro, sair um pouco do passado e olhar para o que está acontecendo e realmente perceber que coisas boas estão acontecendo na nossa vida. É aí que a gente consegue perceber que todo o trabalho interno, todo o autoconhecimento, tudo isso está gerando bons frutos. Então, se você não pratica ainda o autoconhecimento, se você não escreve, se você não tem esses momentos de integração com as coisas que você sente, com as coisas que você vive, os seus pensamentos, você só vai. Você só vai sendo influenciado e não para prestar atenção nas coisas boas que podem estar acontecendo na sua vida. E é aí que a gente vai entrando no caos, né? Então, hoje eu vim te trazer essa mensagem de que sim, a felicidade ela é possível, ela não significa uma vida perfeita, mas a felicidade ela é sim possível. E quando você começa a perceber isso e realmente acreditar fielmente nisso, não só a sua realidade começa a mudar, não só a sua vida começa a mudar, mas você começa a mudar. Você começa a se transformar em uma nova pessoa. E é aí que uma nova identidade é criada. Se faz sentido para você tudo que eu falei, me conta aqui nos comentários o que você sentiu. Deixa seu like se você gostou. Se inscreva no canal para não perder as nossas próximas conversas por aqui. Se sentir de mandar para alguém que precisa dessa mensagem, eu agradeço muito porque ajuda muito o meu trabalho aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.